dia, Nonato. Bom dia a todos os ouvintes. Eu estou muito satisfeita de estar aqui, feliz com o convite. Agradeço. Opa. A médica Tânia Mara Silva Coelho é formada pela Universidade Federal do Ceará. Por mais de um ano compôs o corpo gestor da CESA, como secretária executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional. Além disso, ela foi superintendente da rede hospitalar da CESA, diretora clínica técnica do Hospital, técnica geral do Hospital São José, a quem a gente teve a oportunidade de conviver nas temporadas das festas, das celebrações dos internos, junto com toda a equipe. Ela possui residência em infectologia, é especialista em medicina do viajante pela Royal College of Glasgow, na Escócia, em gestão das clínicas pelo Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, é mestranda em saúde pública pela UFC. A gente só deseja que seja bem-vinda e vamos começar essa conversa que está sendo também pelas redes sociais, através do YouTube, pelo Twitter, pelo Facebook. Oportunidade também de vocês, durante os próximos minutos, também mandarem perguntas pelo 981-543814. Sua atuação na Secretaria de Saúde lhe permite falar de desafios que foram vencidos principalmente pelos anos da pandemia. A gente sabe dos próximos que ficaram também desafios para os próximos 4 anos. Qual é aquele mais urgente? Então, deixa eu dar um bom dia para os internautas também, né? Eu acho que é o fortalecimento da regionalização, a descentralização dos serviços de alta complexidade para o interior. Assim como o governador Eumano, nós somos defensores da saúde mais perto do cidadão. É isso que a gente quer fazer. E também uma coisa que chama muita atenção é a questão da fila de cirurgias eletivas, e aí a gente quer realmente trabalhar com afinco para que a gente possa reduzir ao máximo, porque a gente sabe que é uma fila dinâmica, né? Ela é grande, para que o ouvinte e o internauta possam ter uma ideia, está avaliado hoje em quanto? A gente tem em torno de uns 40 mil pacientes na fila, né? Que entra e que sai. Essa fila, ela é qualificada. A gente tem que qualificar porque, às vezes, o paciente está em duplicidade, às vezes o paciente já conseguiu fazer o procedimento, né? Então, a gente está requalificando a fila para ver o dado real, hoje o que é a fila, né? Para que a gente possa pactuar, a gente fazer um chamamento, um credenciamento de hospitais públicos e privados, né? Filantrópicos, para participar desse processo de credenciamento, para a gente dar uma agilizada, um tirão de cirurgias eletivas, que a gente vai seguir a orientação do Ministério da Saúde, porque a ministra da Saúde também já colocou no seu discurso a intenção de fazer um grande mutirão de cirurgias eletivas no Brasil. A gente sempre, quando fala da fila, lembra Fortaleza, mas é em todo o estado, e principalmente porque do interior vem gente para cá também. Exatamente. Os hospitais públicos também recebem toda uma carga pela falta também de atendimento próximo ao local, que a senhora começou falando nessa resposta. Exatamente, Donata. A gente quer fazer com que os hospitais polos, os nossos hospitais regionais, a gente tem hospitais regionais muito bons, né, que são do Cariri, da região norte, Sobral. A gente tem o do Vale do Jaguaribe, que foi inaugurado ano passado, final do ano 2020, já estou confundindo, né? Nós estamos em 2021. E temos o Sertão Central. Então, o nosso projeto fazem com que eles fiquem realmente com alta complexidade, a gente possa fazer cirurgia secundária nos hospitais polos, nos hospitais municipais. A gente quer incentivar que isso aconteça. E quais são os procedimentos que devem ser priorizados? Já tem data para isso? A gente está fazendo a negociação, a gente vai fazer o chamamento, o edital. A gente já tem um chamamento que iniciou-se no governo do governador Camilo Santana e prosseguiu na governadora Isolda. A gente fez mais de 30 mil cirurgias eletivas, né? E a gente credenciou hospitais do interior, hospitais filantrópicos, e esse edital ainda está ocorrendo, então a gente ainda está chamando da fila, agilizando para operar pacientes. Esse edital, ele teve um credenciamento, uma qualificação dos hospitais. A gente não é só eles entregarem a documentação, a gente vai com a equipe para ver se o hospital tem condições de fazer a cirurgia. E nisso eles começam a fazer a cirurgia. Houve alguns hospitais que demoraram, então agora do final de agosto para cá, para dezembro, aumentou bastante o número de cirurgias porque eles já tinham entregado a documentação, agilizou-se mais o processo, né? Então e talvez agora em janeiro, a gente vai ter mais cirurgias eletivas realizadas ainda dentro desse edital. Carla Moura,
junte-se a nós. Secretária, muito bom dia, prazer, seja bem-vinda, parabéns. Obrigada, pelo cargo. Carla. A senhora é a segunda mulher, como o Nonato bem começou dizendo, a assumir a Secretaria de Saúde, a última há 30 anos. E, além disso, eu estava olhando, a maior parte da sua gestão, falando aqui de secretariado executivo, é formado por mulheres também, né? E aí eu queria saber como é que, na sua opinião, a senhora avalia esse protagonismo feminino, que era uma promessa do governador Eumano e que está aí também na sua gestão, e como é que isso reflete, inclusive, no acolhimento a mulheres na rede de saúde aqui do Ceará? Então, assim, o governador Eumano cumpriu a promessa dele, né? Metade do secretariado é feminino e, assim, é de mulheres. E eu acho que o protagonismo da mulher ele só vem crescendo. A gente tem mostrado que a atuação feminina ela tem um diferencial, a sensibilidade feminina, né? A capacidade. A mulher tem capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? E o envolvimento, a gente se envolve muito no que a gente faz, a gente acredita, a gente luta, batalha muito. Talvez isso seja um diferencial, não quer dizer que homens também não têm essa qualidade. Mas eu acho que o protagonismo feminino vem aumentando, vem crescendo, por essa necessidade até a mulher ela vem se qualificando mais, ela vem entrando mais no mercado do trabalho, essa capacitação dela permite com que ela se expanda em seus conhecimentos e possa galgar cargos elevados, né? Perfeito. Na primeira resposta, secretária, a senhora comentou sobre a descentralização de saúde, né? A gente vem aqui no Ceará com esse histórico e uma das promessas do governador Eumano é possibilitar o tratamento contra o câncer nos hospitais regionais. Qual é que deve ser o caminho para isso de fato começar? Exatamente. A gente já conversou com o governador Eumano e a nossa perspectiva é já começar um serviço de oncologia em um dos hospitais regionais, né? Porque eles têm a estrutura, a gente tem hospitais regionais com estrutura de tudo, de exames, de radiologia, ressonância, tomografia, que são necessários, porque a oncologia é um serviço de complexidade alta, onde o paciente ele tem que ser atendido pelo médico, onde são solicitados exames e que ele tem que ser realizados para fazer os tratamentos, né? Algumas neoplasias, alguns cânceres precisam de cirurgia, então tem que ter um serviço de complexidade para que seja realizado. Então, hospitais regionais, eles têm essa estrutura para oferecer ao paciente. A gente vai começar já com um hospital regional e eu acredito que até meados desse ano a gente já esteja iniciando o processo. Nonato? Ainda no rol das promessas, a gente tem aí a construção de outros 3 hospitais regionais, conclusão das obras do Hospital Universitário da UES. Esse orçamento já existe. No caso da UES, os prazos estão dentro do previsto? O prazo da obra ele está um pouco mais alargado. A gente espera que até o final desse ano seja entregue a obra, né? É um hospital bastante complexo. Ele tem uma estrutura grande, são mais de 600 leitos, né? E o orçamento do hospital já está previsto para a obra e a gente está fazendo o trabalho de determinação do perfil do hospital, dos equipamentos que vão ser necessários. A gente já sabe que vai ter a mudança do Hospital César Carlos para lá, né? Isso já foi até divulgado na imprensa. Então, a maternidade, a neonatologia e as clínicas do César Carlos vão para lá. Mas a nossa pretensão é que ele também seja um hospital de referência em oncologia e transplante. Esses equipamentos, certamente, a gente já tem a convicção de que vão exigir pessoal, né? Por isso, vamos falar de concurso. No fim do ano, cerca de 300 aprovados foram convocados. Existe até uma previsão da possibilidade de contratar outros 500. Que boas notícias tem aí? Tem muita gente na fila. Se isso em relação ao Fundo Saúde, né, Nonato? Essas convocações relacionadas ao Fundo Saúde. E eu pergunto quem é que realmente tem novo concurso e a chamada desse pessoal, desse contingente? Eu acredito que deverá haver um concurso público, o governador Eumano colocou isso, né, em campanha, mas a gente tem o concurso da FunSaúde, né, que temos aprovados para chamar. O governo Eumano é comprometido com essa questão do chamamento e a gente está já em conversa com ele, em diálogo. Vou fazer a apresentação dos números da FunSaúde para ele e eu acho que isso aí vai transcorrer de forma tranquila. Carla?
Eu estava dando uma lida aqui exatamente nesse ponto, né? Se já tem previsão, por exemplo, para a convocação dos aprovados do FunSaúde em janeiro. A pergunta dos nossos internautas, quem está nos acompanhando pela live. É porque a gente sabe que houve algumas reuniões em que foi determinado que haveria chamamento agora em janeiro. Então, eu vou apresentar os números para o governador, provavelmente até o final da semana ou começo da próxima, para que a gente tome a decisão, né? Secretária, o mundo segue ainda atento em relação à Covid-19, né? Acredito que se para a gente, enquanto jornalista, para a população também em geral, para quem trabalha na área da saúde, a senhora pode falar disso muito melhor do que a gente, foram anos desafiadores ao extremo. Nós temos aqui no Ceará uma queda e também um comportamento a nível nacional, uma queda de vacinação em relação à terceira e principalmente quarta doses, né? Mas algumas pessoas já tomaram essas doses, completaram aquele esquema vacinal, completaram, na verdade, o período de 4 meses dessa quarta dose. E a grande pergunta é se já existe algum diálogo com o Ministério da Saúde para incluir essas vacinas realmente no plano vacinal. E se para esse ano agora, esse primeiro semestre, já deve existir uma nova fase de vacinação aqui no Ceará, né? Como é que está tudo isso? Carla, é importante ressaltar que a gente não teve uma queda da vacinação só da terceira e quarta dose da Covid, a gente teve uma queda da vacinação de maneira geral, né? A influenza a gente não conseguiu atingir 50%, É verdade. né? E a influenza a gente sabe o quanto é importante, porque uma gripe ela pode se transformar na pneumonia, a principal causa de mortalidade em idosos, também causa de mortalidade em crianças pequenas, né? Em relação à Covid, a gente está aguardando o posicionamento do Ministério da Saúde para saber se a gente vai fazer uma quinta dose ou se vai adotar uma dose da vacina anual, como se faz com influenza semestral, já que o vírus é muito mutante. A gente ainda não tem ainda uma resposta. A gente tentou diálogo com o Ministério, acho que em novembro do ano passado, a gente não teve resposta. E aí a gente está aguardando o posicionamento do Ministério da Saúde, que está começando agora, para ver o que é que eles vão determinar e a gente vai seguir o que o Ministério da Saúde recomendar. Parece, pelo que eu li hoje na imprensa, é de que o Ministério vai adotar a questão da anualidade para a vacina. Seria conveniente, antes disso, a aplicação de uma quinta dose? Tem muita gente que diz assim, eu tenho receio de que idoso, tenho vulnerabilidades e que eu preciso tomar uma outra dose para evitar ou não? Eu acredito, Nonato, assim, minha experiência como médico infectologista, é que se você, dependendo se a dose anual for logo no início do ano, não vai precisar fazer a quinta dose, tá? Porque ele já vai conferir imunidade. Isso vai depender do prazo em que vai ser determinado o início da vacinação anual, né? E a gente sabe que agora no começo do ano as chuvas acontecem, né? A gente tem um atraso em relação à vacina da influenza, que ela chega já tem começado as chuvas, né? E a gente vai fazer a vacinação da influenza e eu não sei se vai ser determinado que também a da Covid vai ser inicialmente agora também, porque a Covid ainda não é sazonal, como a influenza, que geralmente é no começo do ano, associado com as aglomerações, os períodos de chuva. A Covid ela ainda não é sazonal. O que a gente vê é que ela vem a cada 12 semanas, existe um ciclo que cada vez mais vem se tornando mais rápido, mais passageiro. Essa quinta onda, dessa vez, foi muito rápida. A curva achatou muito rápido. Tivemos poucos internamentos, né? Então, mostrando a efetividade da vacina, né? E mostrando que o vírus ele está mudando, né? O seu aspecto. Até o final do ano, da gestão Camilo, ainda havia muita... os números ainda eram inexpressivos em termos de vacinação de crianças. A demanda não tinha atingido ainda o que se esperava. O que a senhora pretende fazer para que haja uma consciência maior da população? Eu acho que o grande desafio é a educação em saúde, né, Nonato? A gente tem que trabalhar muito, não só a vacinação. Eu acho que promoção de saúde, prevenção de doença é o maior desafio, né? Porque se você consegue educar as pessoas, conscientizar de alguns fatores que são primordiais para evitar a doença, a gente vai evitar as aglomerações, tanto nos postos como nos hospitais, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente vai ter que trabalhar muito é essa conscientização do uso do capacete, né? A gente sabe que nossos hospitais, somente o JF, que não é um hospital estadual, é um hospital municipal, mas a gente trabalha tudo interligado. A maioria dos pacientes que chegam lá são vítimas de acidente, né? Então, isso é fundamental a educação,
né? A questão das pessoas tem que entender a importância de lavagem das mãos, a importância de se proteger, a importância de usar a toalete da respiratória quando pega alguma gripe para não contaminar os outros. Tudo isso é educação em saúde, né? Eu acho que a gente tem, a Secretaria de Saúde ela não tem que trabalhar só na questão hospitalar, ela tem que trabalhar na atenção primária e fazendo educação em saúde, educação permanente. Ora, os nossos internautas continuam insistindo aqui, porque querem que a senhora fale um pouco mais. Secretária, por gentileza, nós queremos saber das convocações de Funsaúde, sobre os contratos de gestão com os outros hospitais. Eles estão pedindo uma formulação de... Tem data já? A gente vai... Ontem eu tive reunião com o governador Elmano, onde ele me pediu para apresentar os dados do HGF, do SAMU em relação à Funsaúde. E, assim, o compromisso que talvez ou até sexta-feira, no começo da próxima semana, depois de sentar com ele, haverá uma decisão do governo em relação ao chamamento. Uhum. Tem mais pergunta aqui do Nilson, nosso ouvinte lá de Aracoiaba. Ele pergunta quais são os planos para ampliação de atendimento psicossocial, em especial no interior. Então, a saúde mental é um problema que a gente vai ter também que enfrentar, né? O fortalecimento da rede psicossocial, e um dos projetos do Plano do Governo Humano é esse fortalecimento da rede psicossocial, abertura de CAPS, né, 24 horas. Também a gente promover alguns movimentos em que haja envolvimento das crianças que também têm problemas psicológicos, né? Além disso, a gente já começou a abrir leitos de psiquiatria nos hospitais regionais. O Hospital do Vale do Jaguaribe foi o primeiro que a gente já abriu com 8 leitos de psiquiatria, com toda a estrutura para paciente psiquiátrico. Ou seja, as janelas não são de vidro, são de policarbonato, a pia ela não é de porcelana. Então, tudo já vai prevenir qualquer problema com o paciente. A estrutura é toda para paciente com problema psiquiátrico, e já temos 8 leitos lá no Vale do Jaguaribe. O que é que a gente quer? A gente quer que o paciente seja atendido na sua região, então ele não precisa se deslocar para o Hospital de Saúde Mental aqui de Fortaleza. Mas, além disso, a gente vai reforçar com os municípios a atenção nos CAPs. Né? Que são essa porta de entrada, né? Exatamente. E, se possível, abrir CAPs que funcionem 24 horas, né? E também fazer um trabalho muito importante em relação a essa questão do uso de álcool, do uso de drogas, né? Há uma política também do envolvimento de ações contra o suicídio, né? Não é nem contra o suicídio, você não pode fazer, mas tentar diminuir essa excitação das pessoas que levam a tentarem cometer suicídio. Tem pergunta aqui sobre como é que vai ser dedicada a sua atenção à Caiu aqui. Olha, Deus do céu. Perdi a pergunta. Foi. Que mande de novo. E tem São muitas participações. Márcia Andréa desejando sucesso na sua carreira. E tem também a Laura Ivânia perguntando aqui sobre hospitais infantis. Então, o SEIBM, a gente conseguiu fazer um avanço importante nele. A gente abriu agora, em agosto do ano passado, uma UTI de 16 leitos, abrimos mais uma enfermaria de 21 leitos, expandimos leitos de pediatria do Valdemar de Alcântara, tá? E a gente já vai, provavelmente, até março, inaugurar a emergência do SEIBM, emergência bastante complexa. Março? Provavelmente. Eu estava na ligação com a diretora do SEIBM, que ela ia me passar boas notícias, mas eu entrei na reportagem, né? Então, o SEIBM está bem estruturado. A nossa preocupação, justamente por conta desse período de chuvas, aumenta as viroses respiratórias nas crianças, e a gente quer dar uma estrutura melhor para a pediatria, né? A outra possibilidade também é da gente voltar à enfermaria de pediatria do Hospital São José, né? Que na Covid ela foi fechada por causa do atendimento, então existe também uma possibilidade da gente abrir. Agora também a gente tem o Hospital Valdemar de Alcântara, que tem UTI, né, neonatal, e tem a enfermaria pediátrica que a gente ampliou também. Trabalhar só isolada, né? A gente precisa da educação. Eu acho que a educação é fundamental, Renato. Fundamental. Saúde sem educação não existe, né? E aí também vamos para as outras áreas, né? Desenvolvimento, a proteção social. A gente tem que trabalhar tudo isso, inclusive, para a questão das comunidades terapêuticas, tem que trabalhar com a assistência social.
Não dá para fazer só saúde isoladamente. A saúde ela é multicomplexa, é multifatorial, né? E a gente tem que dar uma resposta com todo mundo junto, todo mundo envolvido. Para que a gente consiga fazer um trabalho bom, diferenciado, a gente tem que ter o envolvimento de todo mundo, né? Porque a saúde sozinha não consegue. José Américo Sobrinho está lembrando em outro momento durante o pleito, o governador falou que vai assumir o Vale do Jaguaribe e convocar aprovados do Fundo de Saúde. Novamente, o que ele falou do Fundo de Saúde. Está todo mundo aqui. O Vale do Jaguaribe, eu quero dizer para você, Nato, que é um xodó meu. Porque ele foi inaugurado na minha gestão como secretária executiva, responsável por todos os hospitais, e eu me empenhei muito para que ele fosse aberto. E a oncologia, a gente quer abrir o primeiro serviço lá, né? Assim como abrir a estrutura de traumato-ortopedia, que é uma necessidade da região. Ok, nós estamos chegando aqui ao final dessa conversa muito boa com a nova secretária de Saúde. Esperamos que ela, à frente do órgão, tenha sucesso, como deseja aqui os seus fãs pela internet, e que a senhora possa sempre estar em contato conosco nas boas informações ou nas informações que exijam, acima de tudo, a consciência de todos nós. Eu queria agradecer, Nonato, a Carla, todos os ouvintes internautas, e dizer que o desafio é grande, mas eu queria agradecer muito o apoio que eu estou recebendo de muitas pessoas que eu nem esperava, né? E eu quero contar com todos, e principalmente com a imprensa. A imprensa é importantíssima para levar a informação correta para o paciente, para a população, né? Não só o paciente, mas a população. E dizer que eu estou à disposição da Secretaria de Saúde, né? Quem me conhece sabe que eu sou extremamente aberta, e sempre ouvir as pessoas. E não dá para trabalhar sem escutar. A escuta é extremamente importante para que a gente possa dar uma assistência de qualidade. Já houve anúncio para reunir o secretário de Saúde dos municípios? A gente vai ter uma reunião já do COSEMS, eu acredito, parece que é dia 27 de janeiro, mas a gente vai trabalhar também chamando eles para resolver algumas outras questões, inclusive essa questão das cirurgias eletivas, né? Porque a gente quer levar para os hospitais polos. Muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada. Grande abraço. 9h58 agora. 101,7. Jangadeiro Band News FM.